E aí, pessoal, tudo bem? Falar aqui de Brasil em Copa do Mundo, mas esse vídeo aqui não é bem daquela série que eu fico falando sobre a participação do Brasil em cada Copa do Mundo ali, ciclo por ciclo. Eu até vou colocar na mesma playlist, porque tem a ver com o Brasil em Copa do Mundo, tudo, mas é um vídeo um pouco diferente. É sobre uma frase que é muito comum se falar, até porque ela provavelmente foi dita mesmo na época, de que a derrota do Brasil para a Itália na Copa de 82 mudou a trajetória do futebol brasileiro. Que depois daquela derrota, o brasileiro ficou muito mais obcecado pelo pragmatismo e pelo resultado do que praticar o futebol bonito. Porque um futebol feio da Itália teria vencido o Brasil, e o Brasil, por descuidos defensivos, por se preocupar muito em jogar legal, bonito, sei lá o que, acabou perdendo, ficou traumatizado, e a partir daí o Brasil viveu uma era de pragmatismo. Eu realmente discordo muito dessa ideia. Discordo demais dessa ideia. E o vídeo basicamente para falar porque eu discordo dessa ideia, tá? Eu acho que ela simplesmente não se confirma. Ela não se confirma do ponto de vista histórico. Se você for avaliar o que aconteceu no Brasil ao longo das décadas ali, mesmo antes de 82, a gente vai perceber que isso não é verdade. Que o Brasil, no final das contas, muitas vezes responde ao que sente que está acontecendo lá fora, às vezes responde até de forma equivocada, às vezes responde a fatores internos, mas que muitas vezes não tem a ver com isso. Tá? O fato da seleção brasileira de 94 ter sido uma seleção pragmática não tem 100% a ver com isso. Tá? Apesar de que claramente o Brasil jogou a Copa de 94 para ganhar e não para jogar bonito. Tá? Mas vamos lá. Para muita gente, a melhor seleção de todos os tempos, o melhor time de futebol da história, foi o Brasil de 70. É uma opinião muito comum, aí até em rankings internacionais, colocar a seleção de 70 como a melhor seleção de futebol, seleção nacional da história do futebol, e às vezes até como o melhor time de futebol da história. A seleção brasileira de 70 jogava um futebol muito bonito, tomava gol, né? O Brasil tomou mais de um gol por jogo naquela Copa do Mundo, só passou em branco um jogo contra a Inglaterra, ganhou de 1-0, mas fazia mais gols ainda, tanto que ganhou todos os jogos que disputou naquela Copa do Mundo. E bem, você tinha o Clodoaldo era um volante, você tinha um volante como o Clodoaldo, daí você tinha um lateral como o Carlos Alberto, mas você tinha um volante como o Clodoaldo e o outro meia, o Gerson. Você tinha Rivelino, você tinha Pelé, você tinha Tostão, você tinha Jairzinho. Ali, você só tem craque ali, né? E o time jogava um futebol bonito. Se você for vários gols ali, alguns gols surgindo de tabelas, alguns gols surgindo de lançamentos, alguns gols surgindo de jogadas individuais, saiu gol de tudo quanto é jeito naquela seleção, naquela Copa do Mundo. Então fala, isso é uma vitória do futebol bonito. O Brasil jogando futebol bonito foi lá e venceu a Itália. Né? E a Itália com seu futebol pragmático, sei lá o que, futebol defensivo da Itália, catenaccio, sei lá das quantas. Então o Brasil vai adotar o futebol bonito. Em 74 o Brasil não jogou assim. Em 74, a grande acusação da seleção do Zagallo, de 74, era uma seleção muito retranqueira, defensiva. O Zagallo ficou com uma fama de retranqueiro a vida dele inteira, porque a seleção de 74 era uma seleção defensiva, não praticava um futebol bonito. Né? E com alguns jogadores ainda de 70, não tantos quanto seria legal, mas alguns jogadores de 70 ainda, e não jogavam futebol bonito. Por que então o Brasil resolveu mudar o jeito de jogar bola? Se o futebol bonito de 70 se provou vitorioso, por que você vai mudar em 74? Vai mudar porque o futebol mudou, porque os jogadores que você tinha à disposição acabavam permitindo isso. E o Brasil foi jogar, já até sem responsabilidade de ter que garantir a Gilles Rimet, sei lá das quantas, o Brasil foi jogar a Copa de 74 e empatou os dois primeiros jogos 0-0 contra a Iugoslávia e a Escócia. Depois vai ganhar um sufoco do Zaire de 3-0 para conseguir, o Zaire é a atual República Democrática do Congo, para conseguir a classificação na segunda fase no saldo de gols. Então, e mesmo, por exemplo, o Brasil e a Holanda não foi um jogo aberto, bonito dos dois lados, foi uma pancadaria aquele jogo. O Brasil realmente teve até a chance de abrir o marcador, perdeu o gol feito ali no começo, mas a Holanda foi tecnicamente muito superior ao Brasil. Mas por que o Brasil abandonou o jogo? Porque o futebol já vinha numa ideia
de se reorganizar, de tirar tantos jogadores do ataque, né? O Brasil jogava meio num 4-3-3, 4-2-4, que os meios de campos vão ficando cada vez mais parrudos ali para ter mais controle do jogo. A gente nem imaginava que a Holanda fosse fazer o que ela fez, mas já a tendência da época já era essa. E o Zagallo tentou responder a isso, montando uma seleção mais defensiva. Daí vai para 78. 78, daí o Cláudio Coutinho tentou apresentar o futebol científico, porque estava ganhando força essa ideia na época, com até uns termos ponto futuro, overlapping ali, né, criando uns termos ali que ele até começou a ser perseguido por isso. Mas daí vai em 82, joga um futebol bonito. Em 74 perde jogando feio. 70 jogou bonito e 74 perde jogando feio. Daí vai para 78 e vai buscar futebol científico, que não era um futebol tão bonito também. Ué, se você ganhou jogando bonito, perdeu jogando feio, por que você vai jogar feio de novo? Porque na verdade não é simplesmente jogar feio e bonito, você vai jogar de acordo com o que você entende que é o futebol que está se praticando, e você tenta responder a isso, você tenta deixar sua seleção atualizada e permitir que os jogadores brasileiros, com seu talento, capacidade de improviso, de repente criem um elemento extra dentro da organização que todo mundo vai apresentar. Daí vai 82, vai jogar bonito e perde jogando bonito. Ele fala, ele perdeu jogando bonito, e aí? Agora vamos jogar feio. O que o Brasil faz para 86? Depois ali, teve uma bagunça ali, né? Ficou trocando de técnico, foi pro Edu, o irmão do Zico, o Parreira passou, depois o Evaristo de Macedo passa na seleção, acaba não durando também. Daí quem o Brasil vai buscar para jogar as eliminatórias da Copa de 86? O Tele Santana. Ué, se perder em 82 foi a morte do futebol bonito, porque o Brasil recontratou o técnico que fez aquele time, e que era um técnico muito conhecido por fazer seu time jogar bonito, por valorizar a qualidade do jogo, a qualidade do espetáculo. Por que o Brasil foi buscar o cara de novo? Porque ele era bom e porque percebia-se que assim, ele deixaria o time nas melhores condições para jogar a Copa de 86. O Brasil vai para a Copa, o Tele é confirmado, né, que ele foi contratado como um freelancer ali, né, como um interino ali para as eliminatórias da Copa. Eu expliquei essa história no vídeo da Copa de 86, tá? Vou deixar aqui em algum canto aqui no final desse vídeo. E daí o Tele vai para a Copa de 86. Então, por quê? Tudo bem, perde. Então vamos lá. Lazzaroni em 90 vai jogar um futebol pragmático. E de fato o Lazzaroni vai jogar um futebol pragmático. O Lazzaroni, por exemplo, ele tentou jogar um 3-5-2. O 3-5-2 que se mostrou vitorioso com o Filipão em 2002, o Lazzaroni tentou jogar em 90. Não deu muito certo, né? E eu acho que o principal problema é que faltava jogadores de meio de campo ali mais fortes para ter um meio de campo mais parrudo para o Brasil controlar. E também perdeu muito gol contra a Argentina num jogo que o Brasil merecia vencer. Mas daí foi tentar atualizar. A Copa de 90 foi a Copa do 3-5-2. Quase todo mundo jogava em 3-5-2 na Copa de 90. E o Brasil também jogou, ou tentou jogar, e acabou não conseguindo. Perdeu. Então perdeu jogando feio, vamos jogar bonito de novo. Não, foi 94. E o Parreira quis jogar pragmático, porque havia muita pressão para ganhar esse título, o Brasil já estava 24 anos sem ganhar, então ele falou, vamos ter que ganhar essa Copa, vamos jogar para ganhar essa porcaria. E jogou para ganhar. Eu até falei, a seleção era muito organizada, eu até falei no vídeo da Copa de 94, que foi o primeiro vídeo dessa série do Brasil nas Copas, eu até falei que mais do que 2002, eu acho, aquela seleção, quando você via ela jogar logo nos primeiros jogos, vai ser campeão. Não dá pra ganhar desse time. Porque não que ele fosse espetacular, mas assim, a confiança que ele passava, a segurança, a solidez, ele era um negócio absurdo. Acho que a única seleção que você olhava assim, será que passa? Se olhasse que o Brasil ganha dela, é quando a Argentina tem aqueles primeiros jogos ainda com o Maradona jogando muito. Mas depois que o Maradona pegou no doping, a Argentina cai bastante, e daí, assim, o Brasil ganha nos pênaltis da Itália, tudo, mas assim, era impressionante como o Brasil era um time mais sólido que os outros. Todos os outros, física e taticamente. Ganhou a Copa de 94. Vamos jogar feio de novo, né? Jogando feio, o negócio é ganhar legal. Se ganhou 94, todo mundo soltou rojão, foi pra rua comemorar. Vamos jogar feio, então, que é o negócio, você tem que jogar. Em 98, a seleção brasileira era muito ofensiva, a seleção do Zagallo. Foi uma seleção que tomou muito gol naquela Copa do Mundo. Tomou muito gol, tomou um gol da Escócia, tomou 2 gols da Noruega, depois nas oitavas de final tomou um gol do Chile, depois tomou 2 gols da Dinamarca nas quartas de final, daí na semifinal tomou um gol da Holanda e na final tomou 3 gols da França. Tomou muito gol naquela Copa do Mundo, mas fez mais, né? Fez um monte de gol também, fez 3 em Marrocos, 2 na Escócia, fez 3 na Dinamarca, fez 4 no Chile e chegou à final. Era um time muito ofensivo, um time até meio bagunçado,
coletivamente. Um time que realmente acabava contando muito com as individualidades de alguns jogadores, principalmente do Rivaldo e do Ronaldo, mas alguns outros jogadores fizeram grandes Copas ali. O Dunga jogou bem na Copa até, o César Sampaio jogou bem, o Cafu jogou muito bem naquela Copa. Mas era um time que jogava pra frente, era um time ofensivo, né? Os dois laterais eram o Cafu e o Roberto Carlos, o Cafu fez gol na estreia, tudo, porque lá soltava. Era um time muito ofensivo o Brasil de 98. Talvez, não sei que imagem que as pessoas tenham daquele time, mas era uma seleção bastante ofensiva e os jogos eram agradáveis de se ver, como diversão, como estética, né? Até porque com jogadores talentosos como aquele, se eles pudessem, em grande fase, se eles pudessem jogar mostrando seu talento, ia resultar num futebol divertido. Isso porque o Romário não foi para a Copa. Em 97, com o Romário em forma, nossa, a dupla de ataque Rorô era muito boa. Então, se a gente vai ver na história, antes de 82, não teve essa coisa do futebol bonito perder ou do futebol bonito ganhar, pautar o futuro da seleção. E depois também não. O que acontece é que o futebol como um todo começa a ficar mais pragmático em alguns aspectos. Por quê? Primeiro, o calendário do futebol brasileiro vai ficando cada vez pior, né? Então as condições de trabalho dos treinadores vão piorando. Segundo, acho que até melhorou, na verdade. Agora, tirando essas bagunças da pandemia, nos últimos 10, 15 anos é muito melhor até do que era antes, do que era nos anos 90. Segundo, a gente vai perdendo alguns jogadores, né? Jogadores importantes vindo para a Europa. Então o Brasil, o futebol interno que se joga no Brasil começa a se ressentir da falta de alguns talentos. Então você vai tentar jogar futebol bonito com o que tem, mas assim, você já não tem tantos jogadores capazes de jogar um futebol tão bonito assim, né? Para você conseguir tirar mais esses jogadores, vai precisar de mais de treino, precisa de um trabalho mais longo, que nem sempre é possível fazer, ou nem sempre há a capacidade de se fazer isso. Então isso também atrapalha, né? O futebol também começou a se tornar cada vez mais competitivo, com valores muito mais altos estando envolvidos. A torcida passou a ser muito mais pragmática, a torcida passou a cobrar muito mais por títulos, por conquistas. O ambiente da discussão do futebol se acirrou muito dos anos 90 para cá. Então os clubes também passam a responder a isso, né? Então se não vê mais coisas como a torcida até reconhecer, até acontece vez ou outra, mas não é tão mais comum a torcida reconhecer um bom futebol se o time falar e perdeu. No final das contas, você não ganha tudo. Então, na verdade, o ambiente do futebol mudou aqui no Brasil e fez com que muita gente fosse pro pragmatismo. Técnicos cada vez têm cargos mais a perigo, então técnicos passam a valorizar muito a ideia de empatar. Assim, a certeza do empate vale mais do que tentar a vitória e correr o risco da derrota, porque até a derrota te demite, né? Então muito treinador também passa a adotar uma postura muito mais pragmática em relação a isso. Agora não tem a ver com porque o Brasil de 82 perdeu, então nossa, isso inoculou no cérebro das pessoas do futebol do Brasil que agora você tem que jogar defensivo. Por um momento pode ter passado isso na cabeça. Acho que ali quando o Brasil perde em 86, teve gente que falou isso na época, isso até foi bastante falado, de que de novo quis jogar bonito e perdeu, tem que fazer mais isso, aquilo. Mas no final das contas, se a gente for ver o recorte histórico, isso não é confirmado. O Brasil teve momentos ali, tem a ver com a geração de jogadores que o Brasil tem. Para a Copa de 2006, por exemplo, o Brasil não faz uma boa Copa de 2006. Isso tem que ficar muito claro, que a galera gosta de ficar glamorizando a seleção de 2006 nas redes sociais. Não fez uma boa Copa, mas em 2005 esse time estava tinindo e jogava um futebol muito bonito, muito bonito. Por quê? Porque a geração permitia. O time de 2002, com o Felipão de técnico, jogou um futebol que não foi super estético, mas foi um futebol até ofensivo, um futebol que, assim, no final das contas, a torcida tem uma lembrança positiva da imagem que aquele time deixava em relação a um futebol gostoso de se ver, né? Por quê? Porque os jogadores permitiam isso. Tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Ronaldo, tinha o Rivaldo, tinha o Cafu, o Roberto Carlos. Tinha jogadores que permitiam isso e faziam com que isso acontecesse, né? E o que o Brasil precisa hoje, o Brasil jogou um futebol bonito até quando o Tite assume no lugar do Dunga nas eliminatórias para a Copa de 2018. O Brasil joga um futebol bonito também, as pessoas gostaram, né? Então é muito conseguir acertar o time. O futebol de hoje, para você jogar um futebol muito ofensivo, muito bonito, é mais difícil para a seleção fazer muito isso, porque o trabalho coletivo hoje é mais importante do que era antes. Então as soluções táticas
para se praticar um futebol muito envolvente, são mais complexas do que eram antes. Então não é tão mais fácil assim. Agora, não tem a ver com o Brasil ter perdido a Itália. Não tem a ver isso. Né? Tem a ver com o que o Brasil está conseguindo fazer para o momento. Né? Claro que isso. E quando o Brasil foi por soluções como, por exemplo, contratar o Dunga para a Copa de 2010, ou recontratar o Dunga para a Copa de 2018, ele acabou caindo, não foi porque, não, tem que jogar pragmático. Não foi por isso. O Dunga foi contratado para 2010, não foi para jogar pragmático porque o time que jogava bonito em 2006 perdeu a Copa. O Dunga foi contratado para botar a ordem na casa, porque ele era generalzão. E o Parreira foi muito molenga ali com os craques. Foi por causa disso. Não foi por causa de futebol feio, futebol bonito. Então as soluções muitas vezes têm muito menos a ver com futebol feio, futebol bonito. Tem mais a ver com o que vai se apresentando e como a CBF, até na hora de escolher os técnicos, reage a certas situações. Mas não tem muito a ver que não, agora vamos buscar isso, agora vamos buscar aquilo. Porque isso ficou variando de acordo com o time, mesmo com os mesmos técnicos. O Zagallo, que fez um time que jogava muito bonito em 70, fez um time que jogava na defesa em 74 e depois fez um time que jogava pra frente em 98. O Parreira, que fez o time que jogava pragmático em 94, foi o Parreira que tentou fazer um time que jogava super bonito em 2005, que acabou não se sustentando para 2006. Então, vamos apagar um pouco isso ali, pensar que de repente as coisas acontecem por outros motivos, assim, as coisas não são tão lineares quanto a gente imagina, tá bom? Mas é isso, gostou do vídeo, joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.